E a produção de leite deverá crescer 2% ao ano nos próximos 10 anos no Brasil. Minas Gerais representa um quarto do total produzido. O estudo foi realizado pela TCP Partners e agora a gente fala ao vivo com o sócio e economista-chefe da TCP Partners, que é o Ricardo Giacomassi. Oi, Ricardo, bom dia para você. Ou seja, quais os dados, né? Como é que vocês chegaram a esse resultado tão importante de crescimento aqui no Brasil de 2% aí já na próxima década? Bom dia. Bom dia, muito obrigado aqui novamente para a gente estar falando aqui sobre os nossos estudos. O crescimento de 2% ao ano, nós utilizamos algumas premissas, tanto da FAO, mas também do mercado brasileiro, olhando um pouco o nosso histórico e identificamos que o Brasil, devido à sua população aí acima de 210 milhões de habitantes, tem, né, um potencial enorme no segmento e o consumo de leite, como ele é recorrente, ele faz parte e é importante para a alimentação do brasileiro, né? Exatamente. E aí, claro, diante de todos esses dados da FAO, né, que é o órgão da Organização Nações Unidas mais voltado à alimentação, segurança alimentar, ou seja, com isso vocês têm esse olhar, esse cenário para o Brasil e também com esse perfil dá para a gente traçar um olhar mais significativo a nível de investimento para a cadeia produtiva do leite, né, que vem há muito tempo, inclusive a gente discorreu aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde sofreram muito aí por conta da estiagem, já vinha numa alta de insumos muito substancial, né? O que você tem visto em relação a isso, Ricardo? Achei interessante aqui fazer um panorama, né, desde o início da pandemia, nós tivemos ali um 2020 com algumas cadeias de fornecimento com as suas rupturas, e 2021 foi um ano que começou forte e, ao mesmo tempo, nós tivemos algumas condicionantes que atrapalharam bastante, né, o setor. A seca no Rio Grande do Sul, agora as chuvas, né, no segundo semestre em regiões relevantes, como Minas Gerais, que é o maior produtor, e, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento muito acentuado dos insumos. E isso eu diria desde os combustíveis para transportes, né, e também para uso dentro da fazenda, nutrição, principalmente ali as rações aumentaram muito, derivados da soja, do milho. Então, esses componentes causaram enormes desafios para o setor, né? Nós acreditamos que o setor ele vai se recuperar de todas essas condicionantes no segundo semestre agora, depois que passar toda essa intensidade que aconteceu no segundo semestre, desses fatores, né? Ao mesmo tempo, nós identificamos coisas super importantes, fatores importantes que não estavam no radar, como um aumento interessante nas exportações, né? Derivado também da desvalorização do dólar, mas também por a gente estar ali na vanguarda em alguns setores na produção. Nós falamos aqui no início, o ano passado também, de um outro levantamento que nós fizemos no setor de genética, a gente apresentou aqui para vocês, e a gente viu o desenvolvimento genético sendo bastante relevante para o setor, né? Uhum, exatamente. E aí, claro, a gente vê toda essa alta, né, desses insumos, agora a discussão também em relação a nível dos combustíveis, né, a gente tem acompanhado todo o petróleo, não só na questão que já vinha esse aumento que a gente tem observado aqui no Brasil, bem como hoje com as questões geopolíticas, né, envolvendo Rússia e Ucrânia, a Rússia maior aí, entre as maiores produtoras de petróleo do mundo, a segunda maior, ou seja, esse impacto também novamente será sentido sim aqui no mercado nacional, que a gente já tem acompanhado, ou seja, são fatores que exigem certamente uma resiliência aí por parte do produtor, mas também a nível de investimento a gente precisa ter esse aporte que acaba trazendo aí, digamos, um equilíbrio para toda a cadeia, né? E a nível desse ritmo de consumo também, o que vocês observaram, Ricardo? Olha, nós estamos preocupados com a questão da renda, né? Então, a inflação que acabou
sendo um fator relevante em 2021, ele acabou pressionando, vem pressionando a renda das famílias. Então, entendemos que esse é um fator que pode impactar o consumo no curto prazo. Quando a gente acumula a inflação, vou dar um exemplo, o IPCA, desde o início, né, da pandemia, e projeta até 2023, que é o período que a gente acredita que vai acabar ali, diminuir os efeitos da pandemia, essa inflação, ela chega em torno de 53%, né, acumulada, PCA. E isso, querendo ou não, impacta no consumo das pessoas, que elas vão procurar, das famílias vão procurar alimentos para substituição. Então, aqui no setor, nós não temos dúvida que ocorreu e vem ocorrendo substituição de itens dentro da cesta de consumo derivados do lácteo, né? Outro ponto relevante aqui é quando a gente olha também e projeta para o futuro, a gente está vendo um consumo no Brasil crescendo aí em torno de 1,5% a 2%, né? E a produção em torno de 2%. Ou seja, o que a gente produz e o que a gente consome, eles tá bastante na linha, né, da oferta e da demanda. Isso, querendo ou não, é um fator que mostra para os investidores um setor atrativo, né? Porém, tem alguns desafios nesse setor. Um deles é a pulverização. Hoje a gente tem, com base nos dados de cadastro de empresa que o IBGE divulga, quase 3 mil laticínios. A maioria são laticínios pequenos, micro, enfim, com produção regional, até às vezes artesanal. E isso mostra que nós temos um espaço dentro da cadeia produtiva para elevar a produtividade, porque a nossa produtividade ela ainda é muito baixa quando você compara com outros países, né? Essa pulverização cria um setor, às vezes, que a gente chama marginal, então, um setor que precisa se profissionalizar do ponto de vista de gestão, mas também da parte tributária, fiscal. Então, a gente vê que esse setor ele tem um componente de informalidade relevante. E eu acredito muito que é importante a parte dos governos, eu digo aí federal, estadual, até municipal, ajudar a incentivar esses pequenos e médios, micro laticínios, porque eles são fontes importantes, tanto de arrecadação, mas também de geração de emprego. Até quando você olha a nossa produção, aí entre 35 a 36 bilhões de leite, praticamente esse setor de empresas, né, esses tamanhos de empresas, são relevantes para a economia. Então, acreditamos que tanto os governos federal, estadual, municipal, devem ajudar esse segmento, né? Perfeito. Então, muitíssimo obrigada por sua entrevista aqui. Voltamos a nos falar em outras oportunidades. Ótimo dia, boa quarta-feira.